Muito bom dia, meu nome é Denis Moreski, falando para a AISA Engenharia, e nas dicas rápidas de hoje eu queria mostrar para vocês duas ferramentas que eu considero bastante essenciais, talvez até um pouco mais do que duas ferramentas na hora de colocar bem na ponta do lápis. Mas são conhecimentos que eu acho que todo iniciante deveria saber e que são essenciais para diminuir a quantidade de erros durante seu processo de trabalho aí, quando você está projetando. Muita coisa do Revit é bastante intuitivo. E como ele tem uma interface gráfica muito boa, muito pesada, o pessoal lida com ele diferente do que lidava, por exemplo, com o AutoCAD. Com o AutoCAD a gente usa bastante o teclado e bastante comandos separados e até questão de coordenadas e ângulos a gente coloca tudo pelo teclado. Chegando ao ponto de eu conhecer gente que trabalhou muitos anos como projetista de CAD, que prefere usar o mouse na mão esquerda para liberar a mão direita para usar os números e os comandos na mão direita. O Revit tem a particularidade de que ele é bastante gráfico, a gente usa bastante, e os elementos dele são tratados de uma maneira diferente, então a gente usa bastante o mouse juntamente com o teclado para clicar e arrastar em coisas e lidar com o projeto dessa maneira. Então algumas coisas que a gente que costuma dar trabalho no dia a dia são cliques acidentais quando a gente arrasta também, quando a gente quer selecionar alguma coisa para arrastar e foi arrastado errado e movido fora de propósito. Por padrão, né, normalmente o Revit, quando você clica em alguma coisa, você já consegue arrastar ela. Então você clica ela e arrasta. Isso serve para basicamente qualquer coisa, podendo inclusive gerar erros e dando trabalho aí durante o dia, durante o dia a dia do projeto, certo? Uma forma de minimizar isso, caso você assim decida, seria aqui embaixo da ferramenta modificar, tem essa abinha aqui selecionar. Quando você clica nela, você consegue selecionar as propriedades do seu mouse, basicamente, né, do seu indicador. E um deles seria o arrastar os elementos na seleção. Quando você tira essa caixinha aqui, quando você tentar clicar nas coisas, elas vão ser selecionadas, só que você não consegue arrastar mais elas. Tem que clicar primeiro, depois você conseguiria arrastar. Ou então, quando você seleciona, você pode usar o comando MV para mover ela para onde você quiser daí, né? O comando MV seria o comando mover mesmo. Então você não consegue arrastar elas e clicar de uma vez. Ela tem que selecionar primeiro antes de conseguir arrastar ela. Isso minimiza bastante a quantidade de erros na hora de modelar o seu projeto. Outra ferramenta interessante daí, outra particularidade interessante, é usar a ferramenta de fixação. A ferramenta de fixação é essa aqui em cima, que é o fixar, também tem no atalho PN, que ao ser utilizado, ele fixa no local de modo que nem selecionando, nem com o comando MV, não se consegue mover. O elemento está fixado, então ele acusa um erro e não move o comando. Isso é bastante interessante durante a modelagem, caso você já ache alguma coisa que não pode se mover separadamente de outra, por exemplo, você consegue fixar elas juntos. Nós temos então três métodos diferentes, né? Nós podemos simplesmente clicar aqui nela, selecionar, clicar no botão, na taxinha aqui, e ela vai fixar e liberar também, caso a gente queira mover ela novamente. A gente pode clicar aqui em cima na aba modificar, ela vai ter a taxinha também para fixar o elemento. E a gente pode simplesmente usar o atalho do PN e o P, seria o atalho para desafixar também. Então são essas maneiras de se lidar com o fixar e o desafixar. Outra ferramenta bastante interessante seria a ferramenta alinhar. A ferramenta alinhar como o próprio nome já diz, ela vai alinhar elementos e ela é bastante interessante quando você está lidando com paredes, por exemplo. Então essas duas paredes aqui, caso eu quisesse ter certeza que essas duas paredes aqui estão no alinhamento perfeito, eu clico na parede base. Ele vai criar a linha pontilhada ali que vai ser para onde os elementos alinhados vão ser movidos. E clico na parede que eu quero alinhar. A parte interessante, deixa eu pegar um cantinho aqui em branco, usar a ferramenta parede para fazer um exemplinho diferente aqui. É que quando a gente alinha duas paredes, o programa dá a opção de impor uma restrição. Então, esse cadeado aqui, ele vai colocar uma restrição
que não vai mais deixar as paredes serem movidas separadas. Então, dando ESC algumas vezes para sair da seleção, toda vez que eu clicar e tentar mover uma parede, a outra parede vai se mover da mesma forma, junto com a minha. Isso é ótimo quando nós temos muitos detalhes na arquitetura que precisam se manter alinhados e precisam ser ajustados ao longo do projeto. Dessa forma, quando você ajusta todos os outros que estão com essa restrição vão ser alinhados da mesma forma. Por hoje seria isso. Essas duas ferramentas eu acredito que são essenciais aí na vida de um projetista. Então, se você ficou alguma dúvida de como utilizar elas ou de outros exemplos que vocês gostariam de ver, deixe aqui nos comentários ou entre em contato com a gente pelo nosso Instagram.